Pressão hidrostática. O que é? A pressão hidrostática nada mais é do que uma pressão que existe no interior de um líquido em equilíbrio, ou seja, um líquido parado. O melhor exemplo é esse aqui. Bom, esse exemplo eles têm alguns pontos em relevância. O ponto A, o ponto B, o ponto C. Mas esses pontos, eles são os pontos de pressão, ou seja, pressão de A, pressão de B e pressão em C. Bom, a gente pode fazer algumas relações entre esses pontos. O ponto A, ele vai receber menos pressão do que o ponto B. Mas por que será que isso ocorre? Bom, isso ocorre porque A está mais em cima. E quanto mais fundo, mais pressão você recebe. Então, o ponto B, ele vai receber tanto a pressão de A quanto a pressão entre esse espaço de A e B. Bom, esse ponto B e esse ponto C, quando a gente vai analisar, eles estão na mesma altura, no mesmo nível. Então, por que seria isso? Seriam eles iguais? Sim, seriam eles iguais. E isso ocorre porque pontos na mesma altura e que estão no mesmo líquido, eles têm a mesma pressão. Então, nesse exemplo anterior, B e C estão na mesma altura, no mesmo nível e no mesmo líquido. Então, eles têm a mesma pressão. Mas será que isso ocorre nesse exemplo? Nossa, difícil, né? Não, nada disso. O nível da água ou o nível do líquido é o mesmo. Então, o ponto de pressão de A é igual à pressão de B, que é igual à pressão de C, que é igual à pressão de D. Mas como encontrar essa pressão? Bom, a gente pode encontrar essa pressão através do teorema de Stevens. Esse teorema de Stevens, ele fala que pressão é igual à densidade do líquido vezes a gravidade vezes a altura. Ou seja, P é igual a D vezes G vezes H. Lembrando que na Terra, geralmente a gravidade é igual a 10 metros por segundo quadrado. E se a gente voltar para o exemplo, como é que eu posso aplicar? Bom, eu usando esse exemplo aqui, que é igual ao do outro, H é a altura entre o ponto inicial até o ponto de pressão que eu desejo examinar. E a pressão é a pressão entre o ponto inicial até o ponto que eu quero analisar. Então, quando eu multiplicar a densidade do líquido vezes 10 metros por segundo ao quadrado vezes a altura, eu vou obter a pressão desse meu líquido, a pressão desse meu ponto, a pressão que esse ponto recebe. Então, é isso.